Achamos que conhecemos Kursk, Tigris e T-34S trocando tiros em campo aberto. Mas isso não foi apenas um duelo de tanques. Foi onde algumas das formações mais endurecidas da Terra colidiram cara a queima-roupa. De um lado, o segundo corpo Panzer da SS Leibstandarte, das Reich, Totenkopf, veteranos de Kharkov, do Cáucaso e da longa retirada do Volga. Do outro lado, o 5º Exército de Tanques da Guarda de Rotmistrov, divisões de elite da Guarda e corpos de tanques soviéticos forjados em Stalingrado. Não eram recrutas inexperientes ou tripulações mal treinadas, mas a elite enviada para um campo já preparado com minas, trincheiras e artilharia ajustada. Com o início da opressão cidadela, o mito de um confronto limpo e blindado sumiu em minutos. Panteras foram destruídos antes da largada, Ferdinands abatidos à distância e depois destruídos por sapadores. Guardas, os tripulantes avançaram agarrados aos T-34S contra os Panzer Grenadiers da SS que resistiam em trincheiras. Os campos viraram labirintos de destroços e crateras, com combates próximos entre homens e máquinas. Isto é Kursk, como realmente foi, não apenas a história de tanques famosos, mas de divisões de elite dos dois lados. Atirados em um massacre mecânico, isso ajudaria a definir o destino da frente oriental e da Europa. E foi muito pior do que a lenda sugere. A destruição do 6º Exército em Stalingrado não encerrou a campanha alemã no sul, mas provocou uma crise. Quando a frente do Volga congelada desmoronou, o Exército Vermelho avançou como uma mola liberada. As pontas de lança soviéticas avançaram para oeste e sudoeste através do Donets nos primeiros meses de 1943, empurrando para trás as exaustas formações alemãs e retomando Kharkov em 14 de fevereiro. Para muitos na época, parecia que o avanço soviético era imparável. Mas Erich von Manstein, comandando o grupo de exércitos sul, viu algo diferente. Um inimigo ultrapassando suas linhas de suprimento. Quando os blindados soviéticos ficaram sem combustível e munição, Manstein atacou com divisões Panzer frescas, incluindo Panzer Grenadiers da SS, atingindo os flancos expostos soviéticos. Em questão de dias, 2 frentes soviéticas inteiras foram destruídas. A contra-ofensiva terminou na violenta batalha por Kharkov, onde grupos da SS lutaram quarteirão a quarteirão para retomar a cidade em chamas. Foi uma das últimas vitórias operacionais realmente decisivas que os alemães conquistariam na frente oriental, comprada com sangue e exaustão. Ao norte, nas florestas e campos congelados de Aural, a ofensiva de inverno soviética se desgastou contra o grupo de exércitos centro de Günther von Kluger. No começo da primavera, as operações quase pararam em todos os lugares. O degelo chegou e com ele a infame Rasputitsa. Aquela lama pegajosa, como cola, grudava nas esteiras dos tanques, rodas das carroças e botas dos homens no terceiro inverno de guerra. Cavalos caíam no atoleiro, caminhões atolavam até os eixos e colunas paravam até o solo endurecer de novo. O mapa da linha de frente mostrava uma única característica massiva: uma saliência soviética, com cerca de 240 quilômetros da ponta até a base, avançando para o oeste ao redor da cidade de Kursk. Foi nesse grande e saliente cunho que os alemães planejaram seu próximo movimento. O alto comando alemão entendia o que estava em jogo. O verão de 1943 marcaria a terceira temporada de guerra no leste. O Exército Vermelho era maior, melhor equipado e se recuperava mais rápido do que Berlim imaginava. A Wehrmacht, por outro lado, estava sangrando divisões reconstruídas apenas com substitutos no papel, muito jovens ou muito velhos, regimentos de panzer reequipados com novos tanques nos quais mal tiveram tempo de treinar. Após Kharkov, Manstein ainda via um impasse como possível. Hitler, cada vez mais isolado e convencido de um golpe decisivo, queria mais era retomar a iniciativa. O coronel-general Kurt Zeitzler propôs um plano ambicioso para eliminar o saliente de Kursk em um gigantesco ataque em pinça. A ideia era simples. No norte,
O 9º Exército de Model, do Grupo de Exércitos Centro, avançaria ao sul. No sul, o 4º Exército Panzer de Hoth e o destacamento de Kempf avançariam ao norte sob comando de Manstein. Se as pontas de lança se encontrassem, as forças soviéticas no saliente seriam cercadas e destruídas, endireitando a linha de frente. As tropas seriam enviadas ao oeste e centenas de milhares de prisioneiros soviéticos, usados nas fábricas e fazendas do Reich. Zeitzler confiou nos novos blindados pesados Panther e Ferdinand, acreditando que romperiam as linhas soviéticas e restaurariam a superioridade alemã. Mas no quartel-general de Hitler, o plano não inspirou confiança. Quando o Führer apresentou a Operação Cidadela aos comandantes em 3 e 4 de maio, a reação foi hesitante. Manstein disse que o ataque poderia ter dado certo em abril, quando a ordem foi assinada, mas que cada semana de atraso diminuía as chances de sucesso. Model alertou de forma direta que os soviéticos sabiam exatamente o que estava por vir e estavam preparando defesas semelhantes a fortalezas. Guderian descartou toda a operação como inútil, alertando que os Panthers e Ferdinands estavam longe de estarem prontos para o combate e só aumentariam as perdas inevitáveis. Von Kluger apoiou a operação, mas apenas porque apoiar Hitler era mais seguro do que se opor a ele. Ele queria o ataque imediato, não por otimismo, mas para alegar isenção caso fracassasse após novos adiamentos. Na primavera e início do verão de 1943, enquanto a lama secava, ambos os lados se preparavam para uma das maiores batalhas da história militar. O dado estava lançado. A Operação Cidadela iria acontecer. A última grande ofensiva de verão da Alemanha se aproximava e nenhum dos lados compreendia o quanto de sangue seria derramado nos campos de Kursk. Quando Wilhelm Keitel tentou justificar a ofensiva por motivos políticos, Guderian retrucou com frustração. Quantas pessoas você acha que sequer sabem onde fica Kursk? Até Hitler admitiu que o plano o enjoava, mas mesmo assim aprovou a Operação Cidadela e depois a adiou por 2 meses fatais, esperando que os novos tanques Pantera e os Ferdinands chegassem à linha de frente. O historiador Charles Winchester depois foi direto ao ponto, acreditando que uma batalha envolvendo milhões de homens em uma frente com metade do tamanho da Inglaterra poderia ser decidida por algumas centenas de tanques não testados. Era uma espécie de fé comovente na tecnologia. No leste, tecnologia sozinha nunca salvou ninguém. A hesitação de Hitler deu a Stalin o que ele precisava. Do lado soviético, o Marechal Zhukov e Vasilevsky defenderam uma estratégia simples: deixar os alemães virem, deixá-los se desgastarem contra defesas preparadas e então contra-atacar. Stalin concordou. O que veio a seguir foi uma das maiores construções defensivas da história militar. 500.000 de vagões ferroviários chegaram ao saliente de Kursk naquela primavera, descarregando divisão após divisão de homens, armas, madeira, arame, minas e concreto. Cidades próximas à linha de frente foram evacuadas. 300.000 civis, em sua maioria idosos e mulheres, cavaram trincheiras dia e noite. Só a face sul do saliente tinha 4.200 quilômetros de trincheiras. Os campos minados eram tão densamente preenchidos, 5.000 minas por milha em alguns setores, que engenheiros alemães disseram depois que o próprio chão parecia estar vivo. As defesas eram profundas e feitas para direcionar os panzers a zonas de morte, pontos antitanque e ninhos de artilharia ocultos. Para os alemães, parecia um labirinto artificial. O general de divisão Friedrich von Mellenthin resumiu a situação com uma clareza amarga. Os russos sabiam o que estava por vir. Eles transformaram Kursk em outro Verdun. Nós desperdiçamos nossa vantagem na guerra de movimento e escolhemos atacar a fortaleza mais forte do mundo. Contra eles. Os soviéticos tinham o dobro de homens, mais do que o dobro de canhões e morteiros, além de 900 aeronaves e 750 tanques extras. Mas o moral dos alemães continuava estranhamente alto. Antes do ataque, um soldado da SS sussurrou sozinho fora de um bunker de comando: "A lama pode nos atrasar, mas não pode nos parar. Nada vai nos parar." Um fuzileiro da Grossdeutschland lembrou do mesmo sentimento, a crença de que esse golpe, essa ofensiva de verão, ainda poderia virar a guerra a favor da Alemanha. "Nós conseguiríamos", ele disse, "nós viraríamos o jogo." Como muitos soldados da linha de frente,
Ele não sabia o que o aguardava além dos campos minados ao amanhecer. Em 4 de julho de 1943, iniciou-se a maior batalha terrestre da história. Mais de 2 milhões de homens, 35 mil canhões, mais de 6 mil tanques e canhões de assalto e quase 5 mil aeronaves estavam prestes a colidir no sul. O ataque de Hoth começou às 3 da tarde. 12 horas depois, o ataque vindo do norte de Model ocorreu, mas os soviéticos já sabiam o horário do bombardeio graças à inteligência. Os comandantes soviéticos ordenaram que sua artilharia disparasse primeiro. Milhares de canhões cortaram o céu noturno e atingiram as linhas alemãs antes que as baterias de Model pudessem reagir. Os alemães responderam com ataques de Stuka, foguetes Nebelwerfer e um breve e violento bombardeio próprio. A estepe brilhou como uma fornalha. Blindados avançaram pelo norte. Batalhões de Tigres, destroyers Elefante e canhões Brumber romperam as linhas soviéticas. Eles romperam a primeira linha, depois a segunda, mas além de cada uma, havia mais 8 zonas defensivas em profundidade, 8 campos de morte. As brechas abertas pelos Tigres eram logo preenchidas por equipes de combate, sapadores, minas, fuzis antitanque e canhões entrincheirados. Os Elefantes, destroyers de tanques pesados valorizados por Hitler, foram ao mesmo tempo mortais e falhos. Seus canhões de 88 mm perfuravam blindagens soviéticas à distância, mas a falta de metralhadora defensiva os tornava indefesos ante a infantaria soviética. Veteranos depois relataram que algumas tripulações disparavam suas metralhadoras, 42 pelo cano principal do Ferdinand, tentando evitar que sapadores subissem na casamata e colocassem explosivos na tampa do motor. Foi nessas primeiras horas difíceis e lamacentas que a verdadeira natureza de Kursk se revelou. Não o duelo lendário de tanques, mas uma batalha sufocante e próxima com minas, trincheiras, tocas, sapadores, engenheiros, infantaria rastejando em trigo e tripulações de tanques lutando às cegas na poeira e fumaça. Os tanques eram apenas uma parte disso. Os homens a pé, alemães e soviéticos, pagaram o preço mais alto. O avanço alemão no norte estagnou mais cedo do que qualquer um esperava. Uma das surpresas mais desagradáveis para Model veio de 12 dos novos subunidade, 152. As tripulações do Exército Vermelho os chamavam de Zveroboj, caçadores de animais, e o nome não era exagero. Em poucas horas, canhões de 152 mm destruíram 7 elefantes e 12 tigres, com projéteis tão potentes que as tripulações alemãs disseram parecer marteladas do tamanho de postes de telégrafo nos tanques. Uma semana após o início dos combates, o 9º Exército de Model estava esgotado, apesar de ter lançado tudo o que tinha: infantaria, blindados, artilharia de assalto, engenheiros de combate. O ataque pelo norte mal havia avançado 15 quilômetros. Os homens estavam exaustos, sem dormir e cobertos de poeira preta que grudava na pele mesmo depois da chuva. Avançávamos, como lembrou um soldado de infantaria, mas a terra parecia nos empurrar de volta. As perdas soviéticas também foram terríveis, mas não reduziram a ambição de Zhukov. Em 11 de julho, ele lançou uma contraofensiva contra Orel, atingindo o flanco de Model, enquanto os alemães tentavam avançar em campo aberto. A artilharia soviética trovejava sem parar e batalhões de fuzileiros sumiam nos campos. Mas Zhukov, que já falhara 2 vezes em destruir o grupo de exércitos centro no inverno, estava obcecado em concluir o trabalho aqui. Ao fazer isso, ele subestimou o que estava acontecendo no sul, onde o poderoso avanço de Manstein começava a penetrar profundamente no saliente ao sul. A batalha começou com um bombardeio de artilharia tão brutal que ficou marcado para sempre na memória dos sobreviventes. Alfred Novotny, um fuzileiro da divisão de elite Grossdeutschland, disse mais tarde que as primeiras horas ainda o assombravam. 50 anos depois, o barulho da flak, artilharia, morteiros, Stukas, Nebelwerfers. Era como se o céu rasgasse e caísse uma chuva sem fim. Estávamos encharcados antes mesmo de darmos um passo, com lama até os joelhos e 36 quilos de equipamento nas costas. Na linha de frente, muitos soldados de infantaria alemães viveram o mesmo. Visibilidade quase nula, uniformes encharcados, botas atoladas na lama e homens tropeçando em crateras no escuro,
se arrastando enquanto o céu piscava branco e laranja. Os soviéticos que defendiam Novotny eram tão formidáveis quanto os do norte. A diferença era que o grupo de choque de Manstein, no sul, tinha muitos blindados desde o início. O bombardeio inicial, mais pesado do que qualquer coisa que a Alemanha havia disparado na França ou na Polônia, abriu caminho para o 4º Exército Panzer de Hoth, a maior concentração blindada que a Alemanha reuniu em toda a guerra. Os resultados impressionaram inicialmente. O 4º Exército Panzer avançou sobre as linhas do 1º Exército de Tanques Soviético e do 6º Exército de Guardas. Não eram soldados inexperientes, mas tropas de elite, muitas endurecidas nos escombros de Stalingrado. Ainda assim, o avanço alemão os fez recuar metro a metro, de forma sangrenta, mas os Panzers pagaram caro por cada trecho no flanco esquerdo. Os 200 Panteras enviados a Kursk mostraram suas fraquezas rapidamente. Motores superaqueceram, transmissões travaram e as tripulações mal treinadas tiveram dificuldade de se coordenar sob fogo inimigo. O Pantera era considerado um dos melhores tanques em Kursk, mas na prática ainda era um protótipo superdimensionado. No segundo dia, só 50 estavam operacionais. Após 5 dias, restaram 10. A luta passou para os velhos cavalos de batalha, o Panzer V, o Panzer IV com suas novas saias, os canhões de assalto e alguns poucos tigres pesados. Seus canhões de 88 mm destruíam tanques a distâncias assustadoras. Essas máquinas levavam a batalha adiante, muitas vezes com a infantaria agarrada aos cascos, encharcada e tremendo, enquanto os projéteis soviéticos os perseguiam pelos campos de trigo. Para os homens do 48º Corpo Panzer do general Otto von Knobelsdorff, avançar era rastejar pelo inferno. Pântanos engoliam tanques, riachos viravam armadilhas. Cada inclinação escondia uma trincheira, cada trincheira escondia minas. Engenheiros abriam caminhos rastejando sob fogo de metralhadora, enquanto atiradores de elite soviéticos esperavam qualquer movimento. Soldados de infantaria corriam para frente, mas eram mortos por equipes ocultas de fuzis antitanque ou explodidos por sátios lançados de buracos no chão. Veteranos recordavam que enfrentavam não só um inimigo, mas várias camadas, sapadores, artilheiros antitanque, metralhadores, T-34S e, ao fundo, destroyers de tanques. Parecia, disse um granadeiro Panzer, como se os russos tivessem enterrado um exército inteiro no solo. O terreno facilitava a defesa. O terreno se elevava gradualmente em direção a Kursk, dando aos soviéticos uma visão perfeita de cada movimento alemão. Os observadores de artilharia simplesmente observavam os Panzers se aproximarem e chamavam o fogo em rajadas, mesmo de forma tão intensa. Deutschland chegou aos arredores de Kruglik e Novozilovka em 9 de julho. A infantaria deles rastejava por valas cheias de água da chuva, passando por cima de corpos meio enterrados na lama revirada. À esquerda, a 3ª Divisão Panzer lutava por sua vida nos bosques ao norte de Berezovka, onde o 1º Exército de Tanques de Katukov os mantinha firmes. Vatutin reagiu rápido, movendo 2 corpos de tanques e uma divisão de fuzileiros da reserva para conter o avanço alemão. Kursk não era mais uma batalha de tanques, era uma batalha de seres humanos, dezenas de milhares deles se despedaçando na lama, fumaça e poeira. E o pior ainda estava por vir. Com seu flanco esquerdo subitamente exposto, a divisão Grossdeutschland abandonou seu avanço para o norte e girou para sudoeste em 10 de julho. O plano era uma armadilha simples, mas brutal. As forças soviéticas entre a Grossdeutschland e a 3ª Divisão Panzer esmagariam os inimigos e reabririam a estrada para Oboyan. Um soldado da Grossdeutschland relatou: "Quando a Luftwaffe chegou, esquadrões de Stukas vieram e lançaram bombas nos blindados russos. Cada explosão iluminava os campos com clarões brancos e os tanques inimigos explodiam como fornalhas. O Major Franz, do batalhão de canhões de assalto da divisão, avançou em direção à vila de Kruglik, quando o horizonte explodiu a apenas 300 metros. Ele viu faixas vermelhas ardentes vindo diretamente em nossa direção, da borda da vila. Logo depois, explosões rasgaram a terra diante de seus canhões. Os soviéticos dispararam uma barragem completa de órgão de Stalin. Os foguetes abriram enormes brechas na linha alemã e cobriram os canhões de assalto com estilhaços de terra e fragmentos de madeira em chamas. Do outro lado do campo, os comandantes soviéticos lutavam com o mesmo desespero.
O general Andrei Getman relembrou. Muitos soldados e oficiais caíram nesses 5 dias de combates ferozes, mas nosso corpo resistiu. Só detivemos os ataques alemães ao anoitecer, porque, naquela noite, já não tínhamos mais nada para lançar. A 3ª Divisão Panzer havia se juntado à luta caótica nos bosques e ravinas ao norte de Beresovka, onde os combates quase destruíram o 6º Corpo de Tanques soviético. No dia 11 de julho, o que restou do 6º Corpo de Tanques e da destruída 90ª Divisão de Fuzileiros Guardas recuou para o oeste em desordem. A 3ª Divisão Panzer assumiu as posições avançadas da Grossdeutschland para que a divisão pudesse se reorganizar para outro avanço, mas os alemães nunca tiveram essa chance. Durante a noite, contra-ataques soviéticos reforçados atingiram as novas posições e expulsaram a 3ª Divisão Panzer do terreno conquistado, que ela conquistou poucas horas antes. Enquanto Grossdeutschland buscava estabilizar o flanco, o general Knobelsdorff ordenou que a 11ª Divisão Panzer avançasse ao norte pela estrada para Obojen e o rio Sol. Ao amanhecer, os batedores da divisão chegaram à elevação com vista para o Vale do Sol. Um soldado escreveu depois: "Você via longe pelo vale até a última barreira natural. Antes de Kursk, através de binóculos, as torres de Oboyan surgiam na névoa. Parecia quase ao alcance, a apenas 20 quilômetros, mas a distância pouco importava. Os defensores soviéticos, embora duramente castigados pelo ataque da 11ª Divisão Panzer, recusaram-se a ceder. Vatutin reuniu novas reservas e preparou um contra-ataque maciço. As ordens de Vatutin eram claras: cercar e aniquilar a ponta alemã. Avançando para Oboyan e Prokhorovka, a vitória ainda era possível para ambos, mas a chance diminuía rapidamente. Na ala direita do 4º Exército Panzer, o 2º Corpo Panzer SS avançava simultaneamente em direção a Prokhorovka e estava à beira de uma ruptura. O general SS Pohlhauser alcançou o Rio Sol com suas forças blindadas em 10 de julho. À esquerda estava a 3ª Divisão Panzer Grenadier SS. Totenkopf cruzou o rio por pontes de pontão e logo combateu corpo a corpo a 52ª Divisão de Fuzileiros Guarda Soviética e a 11ª Brigada de Fuzileiros Motorizados. Para evitar mais atrasos, Hauser enviou suas outras 2 divisões Panzer Grenadier para o sul do rio, onde o terreno era mais firme. O objetivo deles permanecia o mesmo: forçar uma passagem em direção a Prokhorovka antes que as reservas soviéticas pudessem fechar a brecha. A 1ª e 2ª Divisões SS Panzer Grenadier Leibstandarte Adolf Hitler, a das Reich, avançou para o leste enfrentando artilharia, campos minados e blindados soviéticos do 2º Corpo de Tanques e do 5º Exército da Guarda. Em 9 de julho, as companhias avançadas da Leibstandarte já haviam alcançado os arredores de Prokhorovka, com seus veículos passando por posições soviéticas queimadas. O ar ainda estava denso com a fumaça do bombardeio anterior. Por um breve momento, os alemães se beneficiaram de céus limpos e superioridade aérea. Os Stukas rugiam acima, cortando posições soviéticas, enquanto as redistribuições apressadas de Vatutin faziam a infantaria recuar confusa em alguns setores. Mas a vantagem logo sumiu. Em 11 de julho, paraquedistas soviéticos da 9ª Divisão Aerotransportada da Guarda já estavam entrincheirados em aldeias e ravinas a oeste de Prokhorovka, lembrou um dos paraquedistas. Quando as divisões da SS chegaram, Lutovo estremeceu como um tambor. Bombas, projéteis e minas caíram de uma vez. Assistimos de nossas trincheiras enquanto os semi-lagartas alemães se abriam e a infantaria saía atrás deles. Seus rostos estavam contorcidos, exaustos, sujos de lama. Atiravam correndo, protegidos próximos aos tanques. Abrimos fogo pelos flancos e toda a linha se iluminou. Mais ao sul, o 3º Corpo Panzer do general Hermann Bright lutava para romper a linha a leste do rio Donitz. O 7º Exército de Guardas e o 69º Exército pressionavam implacavelmente os flancos de Bright, retardando o avanço alemão em cada árvore, linha e vila. Von Manstein instou Kempf a pressionar mais e colocar os homens de Bright ao lado do corpo SS de Hauser antes que a oportunidade escapasse. Em 11 de julho,
Os tigres do 53º Destacamento Pesado de Panzer romperam as linhas da 305ª Divisão de Fuzileiros Soviética e avançaram sobre a 107ª. A 6ª Divisão Panzer avançou quase 13 quilômetros em um impulso, enquanto a 19ª Divisão Panzer avançava pelo flanco direito. As linhas soviéticas ali estavam frágeis e abaladas. Se Vatutin não reforçasse imediatamente, Breith e Hauser romperiam em direção a Prokhorovka e colapsariam o flanco sul do saliente. 7 exércitos soviéticos cercavam a brecha aberta pelo 4º Exército Panzer e pelo Exército Kempf para conter o avanço alemão e lançar o contra-ataque de Stalin. Vatutin enviou o 5º Exército de Tanques da Guarda do Tenente-General Pavel Rodmistrov muito antes do planejado. A chegada de Rodmistrov transformou o campo de batalha. Com o reforço de 2 corpos de tanques e várias brigadas de canhões autopropulsados da frente da estepe de Konev, o 5º Exército de Tanques da Guarda mobilizou cerca de 850 tanques, sendo 500 T-34S. Stalin ordenou que Yukov voasse para Prokhorovka e assumisse o comando da batalha. A ordem dada a Rodmistrov foi direta e inflexível. Ao amanhecer do dia 12 de julho, ataque junto com o 1º Exército de Tanques e o 5º Exército da Guarda destrua o inimigo ao sudoeste de Prokhorovka. Quando o sol surgiu no horizonte naquela manhã, uma névoa úmida pairava sobre a estepe ao norte do Rio Sol. A divisão Totenkopf reuniu 121 tanques e canhões de assalto para esmagar a linha soviética ao longo da crista acima do rio. Os combates que se seguiram foram brutais e desordenados, companhias colidindo de frente, fuzileiros lutando em valas de irrigação, pelotões inteiros desaparecendo em campos de trigo revolvidos pela artilharia. 3 divisões de fuzileiros da guarda mantiveram a posição e, ao meio-dia, as perdas foram tão grandes que nenhum lado podia dizer que avançou. Ao sul de Prokhorovka, o general Hoth observava o setor da Das Reich com um telescópio de trincheira. O que ele viu foi um caldeirão de fumaça, fogo e poeira. O atraso do 3º Corpo Panzer expôs o flanco direito da Das Reich, forçando a divisão a adotar uma postura defensiva. Quando a grande força de tanques de Rodmistrov se reuniu, a pressão foi imediata. Em certo setor, 50 blindados soviéticos avançaram por um desfiladeiro, sem saber que uma linha de T-34S acima deles era da Das Reich. Tanques capturados e marcados com cruzes brancas. As tripulações alemãs abriram fogo sem aviso prévio. O único veículo soviético com rádio foi destruído imediatamente. O restante queimou numa sequência de explosões pelo vale. Em outro local, um T-34 soviético atingiu uma cozinha de campanha alemã antes de ser destruído por tiros à queima-roupa. O 2º tenente da SS, Hans Menel, comandando um Panzer IV, destruiu seu 24º tanque soviético só naquele dia. Entre a Totenkopf e a Das Reich, a Leibstandarte iniciou seu próprio ataque às 6h50. Naquela manhã, a artilharia soviética e foguetes Katyusha rugiram, atingindo as áreas de concentração. Os Panzer Grenadiers avançaram ao leste, norte e sul da ferrovia rumo a Prokhorovka. Os tripulantes, de uniformes pretos e jaquetas camufladas, deram uma última tragada nos cigarros antes de embarcar nos Mark IV amarelo-areia. Os motores rugiram ao ligar e as esteiras de aço chacoalharam na terra dura. Aviões de reconhecimento lançaram sinalizadores vermelhos, indicando a aproximação de blindados inimigos pelas cristas. Os alemães avançaram entre fumaça e barulho, sem saber de nada. Dentro de uma hora, a estepe ao redor de Prokhorovka se tornaria o campo de batalha de um dos maiores e mais próximos combates de blindados de toda a guerra. O som dos motores foi o primeiro a se elevar, um trovão profundo que rolava pela estepe. Avançava para Prokhorovka a massa blindada dos 18º e 29º Corpos de Tanques do Exército Vermelho. Centenas de tanques, avançando em grupos de 40 ou 50, irromperam do terreno baixo e dos arredores das guardas da cidade. Fuzileiros aerotransportados seguravam nos cascos tampas dos motores e corrimãos enquanto as máquinas avançavam rapidamente. O ataque atingiu a linha alemã quase sem aviso prévio.
Os tanques soviéticos avançaram diretamente contra os Panzergrenadiers da SS e as companhias avançadas do 2º Batalhão Panzer do Major Martin Gross. Um oficial subalterno da SS relatou depois o caos. Estavam ao nosso redor, sobre e entre nós. Lutamos corpo a corpo fora das trincheiras, lançando cargas magnéticas nos tanques. Foi um inferno. Nossa companhia destruiu 15 sozinha. Era o tipo de combate que não deixava espaço para táticas ou manobras, só instinto, fumaça e sobrevivência. Rudolf von Ribbentrop, comandando uma pequena companhia de 6 tanques, Mark IV desceu uma encosta para reforçar a linha de infantaria que estava desmoronando. Seus artilheiros começaram a atirar a 800 metros os projéteis alemães, destruindo a primeira linha de T-34C. O Mark IV não era mais rápido nem melhor blindado que o tanque soviético, mas seu canhão e ópticas eram precisos e familiares. Para as tripulações que passaram anos lutando pela estepe, essa experiência contava mais do que tudo. Nos primeiros minutos, a infantaria soviética foi repelida, tanques queimando, alguns já mortos, outros correndo para se proteger. As ondas blindadas soviéticas avançaram diretamente contra as linhas alemãs, até que o campo de batalha se dissolveu em uma confusão de cascos de tanques, se chocando uns contra os outros. Rotmistrov, observando de uma colina, disse depois: não havia espaço para formação, nem tempo para reorganizar. Os tanques atiravam a 50 ou 60 metros e os projéteis perfuravam até a blindagem frontal, lembrou Ribbentrop. Um T-34 pegou fogo a 50 metros. O tanque ao lado foi atingido e explodiu. Outro à direita teve o mesmo fim. Eles vinham nessa distância, e cada tiro acertava o alvo. Ele destruiu mais 4 tanques soviéticos enquanto as tropas soviéticas passavam por ele. Então, ele entrou na fumaça, passou despercebido pelos destroços em chamas e apareceu atrás dos blindados soviéticos avançando. Canhões de assalto e 2 companhias de Panzer estavam escondidos na encosta, além de uma vala antitanque. Pegos em campo aberto, os tanques soviéticos foram atingidos de vários ângulos. Ribbentrop se lembrou da cena na vala. Tanques em chamas colidiam uns com os outros. Era um inferno, fumaça, chamas, projéteis explodindo por toda parte. Um projétil atingiu sua torre, esmagando a mira do artilheiro contra seu olho e ferindo-o. Mesmo assim, Ribbentrop e sua tripulação conseguiram recuar para as linhas alemãs após destruírem 14 tanques soviéticos ao norte de Oktyabrsk. O choque do dia continuou. Os tigres da companhia pesada do capitão Heinrich Kling forçaram passagem através das Sebes quando uma formação de quase 60 T-34S irrompeu de um bosque próximo a menos de 1 milha de distância. O tigre de Mikhail Wittmann estremeceu ao recuar após seu disparo atingir um tanque soviético, mas a formação inimiga manteve a velocidade. Atiravam enquanto avançavam rapidamente. 4 tigres alemães foram atingidos nos primeiros minutos. Baixas temporárias, mas capazes de causar confusão momentânea na linha. O que ocorreu não foi o duelo de tanques limpo e espaçado descrito depois. A luta foi próxima e sufocante. As tripulações dos Tigers sentiam as concussões dos impactos. O interior das torres se enchia de poeira. Do lado de fora, projéteis rasgavam a grama, incendiando os campos. Os tanques soviéticos avançavam por uma fumaça tão densa que até as ópticas dos Tigers mal encontravam alvos. A batalha em Prokhorovka havia começado para valer, não como um jogo de xadrez blindado, mas como uma colisão brutal de aço e vontade humana. A distâncias tão curtas que as tripulações sentiam o cheiro da tinta queimada dos tanques inimigos, o Tiger de Wittmann estremeceu quando 2 projéteis atingiram o casco, ecoando nas placas de aço. O tanque continuou operacional, só o operador de rádio foi ferido no braço. Pela fumaça, ouviu o artilheiro gritar. 3 horas, 300 metros. Um T-34 irrompeu de um matagal, o canhão já apontando para eles. Balthazar Wall, o artilheiro de Hitman, reagiu primeiro. O Tiger, com seu canhão 88, disparou com recuo e arrancou a torre do tanque soviético do casco. O ar sobre eles foi tomado pelo estrondo dos motores. Os Stukas do capitão Hans Ulrich Rudel mergulharam, atravessando colunas de fumaça negra que subiam dos destroços em chamas. Os Stukas mergulharam em direção aos blindados soviéticos, seus canhões de 37 mm varrendo as placas traseiras mais frágeis dos T-34. Logo após, caças Yak avançaram e atacaram os lentos bombardeiros de mergulho alemães.
Então, Messerschmitt chegou, mergulhando no combate aéreo, até que o céu ficou tão caótico e violento quanto o chão abaixo, com camadas de fumaça, fogo e destroços caindo. Durante a tempestade, o pequeno pelotão de 3 tigres de Wittmann avançou, com grama em chamas e terra revirada passando sob o casco. Eles haviam contornado os arredores de Prokhorovka quando uma voz soou pelo rádio, o tom inconfundível de Kling. Achtung! Grande força de tanques à frente. Na crista distante, os elementos de vanguarda da 181ª Brigada de Tanques Soviética surgiram, desapareceram em um vale raso e depois voltaram a aparecer. Uma linha de T-34S, se estendendo pelo horizonte, avançava em velocidade máxima. Os tigres, imóveis e prontos, dispararam de longe. Tanques soviéticos explodiram em bolas de fogo laranja brilhante, mas outros avançaram sem parar. Eles precisavam chegar a 800 metros para tentar perfurar a blindagem frontal dos tigres, e estavam determinados a isso. O capitão Pavel Skripkin liderava o avanço soviético com 15 tanques. Ele ficou na escotilha aberta e gritou, "Sigam-me!" Enquanto as equipes forçavam os motores, Skripkin conseguiu disparar e desabilitar um tigre ao atingir sua lateral mais fina. O artilheiro de Wittmann imediatamente revidou. Um disparo atingiu o tanque de Skripkin, depois outro. Chamas tomaram a torre. Skripkin foi retirado por sua equipe, gravemente ferido. Antes que o motorista pulasse de volta na máquina em chamas e a conduzisse morro abaixo rumo ao Tiger do sargento Georg Lutz. Os tanques avançaram ruidosamente um contra o outro. Lutz atirou, mas o projétil ricocheteou na torre soviética. Ricocheteando para cima, o T-34 em chamas colidiu com o Tiger com um impacto brutal que sacudiu o chão. Ambos os tanques foram engolidos pelo fogo. Lutz deu ré e saiu pouco antes da munição do tanque soviético explodir violentamente. Apesar das perdas, com dezenas de tanques queimando pelo campo, os soviéticos não recuaram. Do norte de Oktyabrsk ao sul de Storoshevoy, a batalha avançava e recuava como uma maré de aço. A infantaria da Leibstandarte lutou para segurar cada elevação e ravina, mas grupos de blindados soviéticos romperam as linhas repetidamente. No fim da tarde, o 1º Regimento Panzer foi recuado para Oktyabrsk. Brigadas de tanques soviéticas ameaçaram cortar a ligação entre a Leibstandarte e a Totenkopf em Vasilevka. No sul, em Storodjevoy, os granadeiros da Leibstandarte enfrentaram uma avalanche de tanques e infantaria montada. Um tripulante de caça-tanques alemão descreveu depois, de forma direta, salva após salva dos órgãos de Stalin caíam sobre nós. Rajadas de foguetes, disparos de morteiros e artilharia precederam a chegada dos tanques T-34 que subiam a colina em linhas de 3, 5 e 10. Paramos de contar por um momento. Os tanques soviéticos chegaram até a vila de Komsomolets, atirando nas posições de artilharia da Leibstandarte a queima-roupa. À tarde, tempestades varreram o campo, chuva forte sibilava no metal quente, transformando tudo em lama fumegante e tanques em chamas. Sob o aguaceiro, o chão virou um lamaçal profundo, engolindo botas e atolando veículos. As equipes exaustas de ambos os lados se viram em um impasse, cansadas demais para continuar avançando por toda a frente de Vatutin. Todos os avanços alemães em 12 de julho fracassaram, mas a ofensiva soviética também parou devido às próprias perdas. O 5º Exército de Tanques da Guarda de Rotmistrov foi devastado. Dos 650 tanques empregados, cerca de 400 foram destruídos ou danificados, embora apenas cerca de 250 tenham sido considerados perdas totais. O batalhão de Gross sozinho reivindicou 90 tanques destruídos naquele dia. O 2º Corpo Panzer da SS perdeu pouco mais de 60 tanques e canhões de assalto bem menos que os soviéticos, mas o bastante para enfraquecer sua ofensiva. A coesão do corpo naquele dia se deveu em grande parte ao comandante Paul Hauser, ferido anos antes e cego de um olho. Hauser liderava na linha de frente, acalmando pelotões e reorganizando posições devastadas. Como escreveu o general Hoff, sua presença sustentou os homens nas horas mais sombrias do dia. Por sua liderança, Hauser depois recebeu as folhas de carvalho para sua cruz de cavaleiro.
Durante a noite, ambos os lados se entrincheiraram com as forças restantes. Homens exaustos cavaram trincheiras na terra úmida, empilhando caixas de munição como degraus de tiro, arrastando os feridos para abrigos improvisados e se preparando para o que todos sentiam que seria um dia decisivo. Soldados de ambos os lados escreveram depois que sentiam que a vitória ainda era possível, se conseguissem reunir mais um dia de resistência. Ao amanhecer do dia 13, o peso principal dos combates no 2º Corpo Panzer SS se afastou da Leibstandarte e caiu fortemente sobre a Totenkopf e a Das Reich. Com só 54 tanques e 20 canhões de assalto, a Totenkopf avançou ao norte do rio Pesol. Lá, enfrentaram 2 divisões de fuzileiros e o 51º Regimento de Tanques da Guarda Soviética. Ao meio-dia, eles chegaram ao destino na estrada Prokhorovka-Kartashevka. Mas ataques pesados em seu flanco esquerdo exposto, combinados com a incapacidade da Leibstandarte de acompanhar ao sul do rio, forçaram a Totenkopf a recuar. A nordeste de Oktyabrsk, a Leibstandarte enfrentou contra-ataques ferozes de infantaria aerotransportada, regimentos de fuzileiros, tanques soviéticos e fogo de artilharia, além de campos minados densos. Rotmistrov escreveu depois: "Nossas Katyushas sempre aterrorizavam os fascistas. Eles foram forçados a recuar, deixando seus tanques em chamas e seus mortos espalhados pelos campos." Porém, ao avançar ao norte da fazenda estatal Komsomolit, as tropas soviéticas entraram em uma cortina de fogo, vindas das baterias de foguetes Nebelwerfer alemãs, a mesma arma que os soviéticos haviam usado tantas vezes contra os alemães. Ao sul da Leibstandarte, Das Reich capturou Storozhevoy e avançou até a periferia de Vingoradovka. Pela primeira vez em dias, os comandantes soviéticos temiam que, se a Das Reich se juntasse ao 3º Corpo Panzer, toda a posição soviética em Prokhorovka pudesse ruir. Parte da ameaça veio do Major Franz Baker, da 6ª Divisão Panzer, que fez uma das manobras noturnas mais ousadas da ofensiva. Com um T-34 capturado e repintado, Baker liderou uma coluna de panzers pelas linhas soviéticas. Na escuridão, os sentinelas viram apenas o contorno de um tanque familiar e acenaram para a coluna passar. Após vários quilômetros, o T-34 capturado quebrou. Provavelmente por patriotismo, Baker fez uma brincadeira depois. A coluna alemã seguiu avançando, passando por soldados soviéticos dormindo e tanques parados próximos no escuro, até que uma coluna inteira de tanques soviéticos surgiu na direção oposta. 22 deles passaram pelos panzers de Baker a uma distância quase de esteira de trator, acreditando que os alemães eram seus próprios companheiros. Mas 6 ou 7 tanques soviéticos reduziram a velocidade, viraram e ficaram atrás da coluna de Baker. Ao perceber que foram descobertos, Baker virou seu tanque de comando em sua direção. O tanque dele tinha apenas um canhão falso. Ele ordenou que o batalhão continuasse em direção à ponte do rio Donets. Em Rusovets, os tanques soviéticos se alinharam em semicírculo. Atrás dele, Baker e o oficial de operações saíram do casco de aço e se aproximaram com cargas ocas. Um soldado de infantaria soviético montado em um dos T-34 avistou o movimento e levantou seu rifle. Baker tomou a arma dele e se jogou na vala. 3 explosões rasgaram a noite quando as cargas detonaram. Um quarto, T-34, foi destruído por um panzer de apoio. Os 2 lados trocaram tiros, iluminando o vale do rio com flechas. Os soviéticos recuaram e explodiram a ponte, mas não impediram que granadeiros alemães atravessassem o rio a pé e tomassem a posição. Ao amanhecer, a ponte estava reparada e o 3º Corpo Panzer pôde avançar ao norte para detê-los. O general Kuzma Trufanov, vice-comandante do 5º Exército de Tanques da Guarda, lançou tudo o que tinha: divisões de fuzileiros, guardas reforçados, brigadas de tanques e formações mecanizadas, contra o avanço alemão em 13 de julho, enquanto a 19ª e a 7ª Divisões Panzer tentavam romper a cabeça de ponte. A 6ª Divisão Panzer conteve os ataques de Trufanov em Alexandrovka. Então, ocorreu um desastre. Um bombardeiro Heinkel alemão, ao identificar erroneamente seu alvo, lançou sua carga diretamente sobre o quartel-general da 6ª Divisão Panzer. 15 homens morreram na hora. Baker, o major-general Walter von Hunsdorf e outros 47 oficiais ficaram feridos. A oeste, foi cancelado o avanço ao norte da divisão Grossdeutschland.
Um novo ataque soviético atingiu a 3ª Divisão Panzer, cortando temporariamente o contato por rádio e forçando os alemães a recuarem de Berezovka, à direita da Grossdeutschland. A 11ª Divisão Panzer foi parada por sucessivos contra-ataques soviéticos. A chuva retornou, tornando as estradas lamacentas e dificultando o avanço das colunas de reabastecimento. Apesar dos contratempos, Roth e Kempf ainda acreditavam que uma ruptura era possível. Mas no quartel-general Toca do Lobo, na Prússia Oriental, Hitler decidiu o oposto. Convocando seus comandantes superiores, ele revelou que as forças aliadas haviam desembarcado na Sicília em 10 de julho. A operação ofensiva Cidadela teve que ser interrompida imediatamente. Tropas eram necessárias na Itália. O Marechal Kluge concordou. Sob forte pressão da contraofensiva oral de Zhukov, a cidadela estava encerrada. Von Manstein, que argumentava desde o início que a operação de Kursk já estava obsoleta em julho, recusou-se a aceitar que a batalha deveria terminar. Quando as forças alemãs finalmente desgastavam as defesas soviéticas, ele disse a Hitler: encerrar a batalha agora seria desperdiçar a vitória. Ele mantinha o 24º Corpo Panzer em reserva, com mais de 100 tanques, acreditando que poderia desgastar os soviéticos pelo atrito e depois usar a iniciativa para conter as novas ofensivas. Em outro local, o major-general Friedrich von Mellenthin resumiu a posição de Manstein de forma marcante. Tínhamos agarrado o lobo pelas orelhas e não ousávamos soltá-lo, mas Hitler já havia tomado sua decisão. A Sicília havia mudado tudo. 4 dias depois, o 2º Corpo Panzer SS foi retirado da linha de frente e a Grossdeutschland transferida ao Grupo de Exércitos Centro no Norte. Antes que essas formações partissem, Manstein as pressionou ao máximo para destruir o maior número possível de unidades soviéticas, antes que a cortina finalmente caísse. Em 14 e 15 de julho, Grossdeutschland e a 3ª Divisão Panzer enfrentaram 2 corpos de tanques, uma formação de guardas e divisões soviéticas de fuzileiros. Em uma série de combates intensos, eles recuperaram o terreno que haviam perdido 2 dias antes. Batalhões soviéticos inteiros foram empurrados para o oeste em desordem, apenas para cair diretamente em concentrações de artilharia alemã que os destruíram pelos campos. No entanto, a ameaça mais perigosa para os soviéticos não eram as perdas imediatas, e sim o estreitamento do espaço entre o 2º Corpo Panzer SS e o 3º Corpo Panzer. Se as mandíbulas se fechassem, 5 divisões soviéticas ficariam presas no bolsão. Mesmo gravemente feridos, Baker e Hunsdorf voltaram à linha de frente para liderar a 6ª Divisão Panzer. Em outro ataque a Alexandrovka, Baker ele mesmo destruiu 2 tanques soviéticos e um canhão antitanque. Durante o ataque, seu grupo destruiu mais 29 tanques e 25 canhões pesados. Mas a sorte de Hunsdorf acabou. Em 14 de julho, uma bala de atirador de elite o atingiu na cabeça. Ele morreu instantaneamente, sendo um dos inúmeros oficiais experientes cuja perda seria sentida muito tempo depois de Kursk. Nesse mesmo dia, combates casa a casa devastaram a vila de Blanicino, no setor de Das Reich. Granadeiros lutaram por vielas tomadas por destroços, fumaça e animais mortos. Tanques soviéticos atiravam a queima-roupa em vielas. 12 tanques foram destruídos no confronto. Em meio ao caos, o soldado da SS, Simon Grasher, estava preso sob fogo de armas leves, granadas e explosões de canhão de tanque. 2 T-34 no flanco destruíam sua companhia. Grasher rastejou sozinho, enfrentou 2 bunkers e ninhos de metralhadora até chegar aos tanques. Com sua última carga oca, Grasher destruiu o T-34. Quando o 2º tanque parou e sua escotilha se abriu por um momento, Grasher lançou uma granada dentro. A explosão matou a tripulação. Grasher foi abatido minutos depois, enquanto a luta continuava ao seu redor. Ele recebeu a Cruz de Cavaleiro postumamente, um dos muitos atos individuais de bravura imprudente que deram aos alemães mais algumas horas de sobrevivência. Ações como a de Graxa permitiram ao reforçado Trofanov apenas retardar e não impedir o crescente contato entre a Das Reich e a 7ª Divisão Panzer em 15 de julho. O atraso foi suficiente para que a maioria das divisões soviéticas entre as 2 pontas de lança alemãs escapasse. Antes que a armadilha se fechasse em 16 de julho, Roth e Kempf finalmente estavam em posição de retomar o avanço em direção a Kursk.
As formações ainda existiam no papel e muitos tanques funcionavam, mas os homens estavam exaustos. 10 dias seguidos de combate exauriram companhias e batalhões. Lama, perda de oficiais e chuva constante de fogo de artilharia cobraram seu preço. Enquanto isso, ainda havia 60 milhas de território soviético entre eles e o Pinsa, ao norte de Model. Von Mellenthin observou a situação de forma fria e objetiva. Deutschland estava perigosamente fraca. Após 10 dias de combates intensos, o poder de ataque russo não havia diminuído de forma apreciável. Na verdade, parecia ter aumentado, e ainda restava. As 27ª e 53ª exércitos da frente da estepe de Konev estavam se posicionando junto com o novo 4º Corpo de Tanques da Guarda e o 1º Corpo Mecanizado, quase 400 tanques sozinhos, avançando sobre Oboyan e as aproximações a noroeste de Prokhorovka. Se Manstein tivesse recebido permissão para liberar suas reservas, o confronto poderia ter resultado em uma segunda e ainda maior Prokhorovka, mas essa chance nunca viria. Em 17 de julho, Manstein emitiu a ordem de retirada. A ofensiva havia terminado. Zhukov escreveu depois que suas forças, 1º Exército de Tanques 6º e 7º Exércitos de Guardas, estavam tão exaustas que não impediram a retirada ordenada dos alemães para a linha defensiva de Belgorod. Em 23 de julho, a maioria das formações alemãs havia recuado em boa ordem, apenas para serem imediatamente lançadas em novas batalhas quando os soviéticos passaram para operações ofensivas em larga escala. Em outros lugares, Kursk não terminou com uma grande ruptura dramática, mas sim com um lento, desgastante e irreversível declínio da força alemã. Apesar de toda a conversa sobre tigres, elefantes, panteras e a chamada maior batalha de tanques da história, o verdadeiro custo de Kursk foi pago em vidas humanas. O que aconteceu em torno de Oboyan e Prokhorovka não foi um duelo de gigantes blindados, mas sim um imenso matadouro, onde brigadas e regimentos inteiros deixaram de existir. Em questão de horas, os blindados alemães lutaram com habilidade implacável, do grupo de exército centro ao grupo de exército sul. A Wehrmacht e a Waffen-SS destruíram mais de 1000 veículos blindados soviéticos. Unidades como a das Reich destruíram quase 10 tanques soviéticos para cada um perdido. Wittmann sozinho somou 30 tanques destruídos em 2 semanas. O 2º Corpo Panzer da SS foi responsável por mais de 1.100 máquinas soviéticas destruídas. Mas os tanques eram só parte da história, e os números ocultavam a verdade. Foi a infantaria que mais sofreu baixas em todo o saliente. Os alemães perderam cerca de 50.000 homens, entre mortos, feridos ou desaparecidos. Por trás desse número está a realidade de pelotões destruídos, companhias de pioneiros devastadas e batalhões de panzergrenadiers reduzidos a algumas dezenas de sobreviventes exaustos. No papel, as baixas alemãs pareciam menores do que as perdas soviéticas, mas para a Alemanha, essas perdas foram fatais. Vieram do núcleo do exército, Großdeutschland, das Reich, Leibstandarte, Arter, Totenkopf. Os panzergrenadiers, as tripulações dos canhões de assalto e os antigos regimentos de infantaria que haviam sobrevivido desde 1941. As perdas soviéticas foram impressionantes, pelo menos 177.000 baixas. Muitas divisões perderam metade de seus homens em uma única semana. Formações inteiras soviéticas foram varridas do mapa. Em Prokhorovka, mais de 1.600 tanques e canhões soviéticos foram destruídos irreparavelmente. E esses números excluem as máquinas retiradas do campo de batalha, queimadas, imobilizadas ou danificadas demais para lutar novamente. A realidade de Kursk foi esta. Dezenas de milhares de homens mortos jaziam em campos de trigo, bordas de campos minados, ruínas de vilarejos, tanques queimados e trincheiras desmoronadas. Batalhões lutaram até a extinção. Companhias de fuzileiros iam para o ataque com 100 homens e voltavam com 8. Tripulações de Panzer saíam de seus veículos e percebiam que a infantaria de apoio havia sumido, abatida pela artilharia ou enterrada pelos ataques de Katyusha soviéticos. A batalha exauriu ambos os exércitos, mas só um conseguia repor as perdas. Von Mellenthin disse mais tarde: com o fracasso do nosso esforço supremo, a iniciativa passou para os russos. Kursk foi um fracasso completo e muito lamentável. Von Manstein concordou.
Assim que Hitler cancelou a Operação Cidadela, o destino da Frente Oriental estava selado. Guderian disse de forma direta: com o fracasso da Operação Cidadela, sofremos uma derrota decisiva. A propaganda soviética inflou os números de forma exagerada, alegando 500.000 de baixas alemãs e milhares de tanques alemães destruídos, mas a verdade já era suficientemente prejudicial. Sem exagero, quando historiadores modernos e arquivos recém-abertos comparam os registros alemães e soviéticos, surge um quadro muito mais claro. Kursk foi um sucesso tático alemão. Operacionalmente foi impressionante, mas estrategicamente foi fatal. Os alemães venceram muitas das batalhas locais, destruíram muito mais tanques, suas formações de elite lutaram com habilidade extraordinária e infligiram perdas massivas, mas eles não conseguiam repor as 50.000 baixas sofridas em apenas 2 semanas. Esses eram os veteranos treinados em 1940 e 1941, que mantinham a linha de frente unida. Uma vez que eles se foram para sempre. A União Soviética, por outro lado, repunha suas perdas em questão de meses. Kursk foi o momento em que a guerra mudou de forma. Após a Operação Cidadela, a Alemanha não voltou a lançar grandes ofensivas estratégicas no leste. Todas as batalhas depois disso, Kharkov, Kiev, Korsun, Koval, Jassy, foram defensivas. Uma retirada que terminaria nas ruínas da Prússia Oriental, nos portões de Königsberg, nas ruas de Budapeste e, finalmente, nos porões sob Berlim. Os tanques podem ter moldado a narrativa, mas foi a destruição da última reserva de infantaria de elite da Alemanha. Leibstandarte, das Reich, Totenkopf, Großdeutschland e as divisões Panzer de Hort e Kempf que mudaram o rumo da guerra. Kursk não foi só uma batalha de tanques, foi um cemitério de divisões e marcou o início da irreversível retirada da Alemanha para suas fronteiras. Chegamos ao fim do vídeo. Espero que tenha achado interessante e aprendido algo novo. Se você gostou, por favor, considere deixar um like e se inscrever no canal. Isso realmente ajuda o canal a crescer e eu agradeço a cada um de vocês que apoia o trabalho que faço aqui. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Se cuidem e até logo.